Lição 18ª do livro Sinal Verde em torno da profissão. A sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão, em qualquer parte, será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará a vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Meus irmãos, meus amigos, que a paz do nosso Pai, do nosso Criador esteja com todos nós e que Jesus Cristo encontre guarida em nossos corações. O objetivo nosso hoje é tecermos alguns comentários sobre o tema profissão. Nós hoje estamos estudando a lição 18ª do livro Sinal Verde, intitulada Em torno da profissão. Logo no início, nós já precisamos destacar que, depois de meditarmos, refletirmos a respeito deste tema, nós percebemos que a maioria esmagadora de nossos irmãos trabalham porque são obrigados. Muitos exclusivamente com o fim de obter dinheiro, remuneração, alcançar no fim do mês o seu subsídio. Outros, é claro, também trabalham por status. O que tristemente nós percebemos é que a maioria não gosta daquilo que faz. Se nós nos comportamos desta forma, meus irmãos, na nossa vida, nós estamos demonstrando que nós não somos ou nós não nos mostramos dignos da profissão que exercemos. Nós, como espírita cristãos, como cristãos, nós sabemos, ao estudar a doutrina espírita, que em toda e qualquer atividade não basta o conhecimento. Indispensável depositarmos amor em tudo que nós fazemos. Se assim fizermos, seremos felizes. Agora, se nós trabalhamos apenas porque somos obrigados, ou talvez porque nós visamos apenas a remuneração, ou para obter um destaque social, nós estamos demonstrando de forma taxativa que não nos mostramos dignos da profissão que exercemos. Eu sei que você pode estar aí pensando, mas eu sou obrigado a trabalhar, porque senão, como que eu vou manter, como que eu vou quitar os débitos, como que eu vou corresponder à expectativa e pagar as despesas do mês? Eu não gosto do trabalho que eu exerço, mas o que fazer? Nós também descobrimos, como cristãos, que nós temos o poder de passar a amar aquilo que nós fazemos. Nós temos essa possibilidade de decidir depositar amor, atenção em toda e qualquer atividade. Este tema, profissão, ele é muito importante.
E este tema ele vem sendo estudado há séculos, até mesmo há milênios. E não apenas é uma preocupação daqueles que são considerados como pessoas vulgares. Este tema é objeto e foi objeto da atenção de filósofos, de pensadores. E nós, inicialmente, vamos citar duas frases, uma de Aristóteles e outra de Sêneca. Em sua vida, Aristóteles chegou a nos dizer: o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Enquanto Sêneca defendia a tese de que nós devemos trabalhar como se vivêssemos para sempre. E nós devíamos também amar como se nós fôssemos morrer hoje. Apesar de todas essas citações, apesar de todos esses nossos comentários, infelizmente o que nós hoje testemunhamos na Terra é uma triste realidade. As pessoas encontram-se insatisfeitas no trabalho, na profissão que abraçaram. E a causa que nós percebemos através dos nossos estudos, das nossas reflexões, a causa desta insatisfação, desta infelicidade é fácil de detectar. E nós não vamos trazer agora o pensamento de um espírito ou decorrente de uma obra religiosa. Até mesmo o consultor de carreiras Fred Machado, ele chega a dizer que trabalhamos a vida inteira sem um propósito definido e no modo automático, apenas para ganhar dinheiro. Esta é uma constatação de um irmão nosso, de um especialista na área, o professor Fred Machado. Trabalhamos a vida inteira sem um propósito definido e no modo automático, apenas para ganhar dinheiro. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, em nossos estudos, nós entramos em contato com uma pesquisa realizada no ano passado, em 2018, onde foi publicado no site globo.com o resultado da pesquisa que constatou que cerca de 90% das pessoas estão infelizes em seus trabalhos. Esse índice, esse percentual é assustador, pelo menos a meu ver. 90% das pessoas estão infelizes em seus trabalhos. Fazendo um paralelo também sobre uma pesquisa, sobre dados em torno da depressão, nós também percebemos que recentes pesquisas apontam que o número de pessoas com depressão tem aumentado assustadoramente, sendo que 80% das pessoas com depressão apresentam pensamentos suicidas. E pasmem, deste número de pessoas com depressão, 10 a 15% desses nossos irmãos passando pela depressão, vivenciando esta enfermidade que assola na atualidade, 10 a 15% chegam a suicidar. A gente percebe que essas pesquisas não espelham de forma fidedigna a realidade. O triste é perceber que talvez esse número ainda não represente a realidade e talvez de fato o número seja bem maior. Todavia, mesmo assim, mesmo com esses dados de que 90% das pessoas estão infelizes na atividade que exercem e que tem aumentado assustadoramente o número de pessoas com depressão, mesmo assim, a gente precisa chegar à conclusão que esses dados são muito preocupantes. Tanto é verdade, meus irmãos, que o tema profissão, trabalho, e inclusive esta lição em torno da profissão,
ela demonstra de forma clara, neste livro Sinal Verde, que a espiritualidade alimenta um propósito constante de nos esclarecer sobre a importância do trabalho. Especificamente nessa lição em torno da profissão, André Luiz nos traz o seguinte ensinamento: a sua profissão é privilégio e aprendizado. A sua profissão é privilégio e aprendizado. Mas depois de apresentarmos esses dados, essas nossas reflexões, nós nos sentimos no dever de perguntar: que privilégio é esse que, em vez de nos felicitar, tem sido causa de tanto sofrimento? O que a gente precisa perceber, meus irmãos, numa análise imparcial e fria, é que acontece que o problema não é com a profissão, com a atividade que nós exercemos, mas sim na forma pela qual nós exercemos o nosso trabalho e a nossa profissão. Ainda, de forma triste, não nos conscientizamos que somente aquele que trabalha com amor, que deposita amor naquilo que faz, descobre o privilégio de servir. Tanto que André Luiz, nesta lição, também nos alerta o seguinte: se você puser amor naquilo que você faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão, em qualquer parte, será sempre um rio de bênçãos. Então André Luiz, o benfeitor espiritual, está dizendo o seguinte: se nós colocarmos amor naquilo que fazemos para tornar os outros felizes, a nossa profissão, ela se nos apresentará como um rio de bênçãos. Ou seja, meus irmãos, percebo de forma nítida e clara nesta mensagem que o privilégio de servir só desfruta aquela pessoa que ama, que na sua atividade profissional coloca amor naquilo que faz e que trabalha não apenas em busca da satisfação do benefício próprio. A execução, por exemplo, a execução indevida de nossa atividade profissional, como trabalhar porque somos obrigados, trabalharmos porque precisamos da remuneração, trabalharmos porque estamos em busca apenas de um destaque, de um status social, nós estamos demonstrando que estamos totalmente equivocados. Esta execução indevida de nossa atividade profissional, nós percebemos, tem sido causa de tanto sofrimento, não somente para mim, mas para todos os nossos semelhantes. Certamente por isso, há muito tempo, repito, a espiritualidade nos envia de forma incessante mensagens, esclarecimentos nesse sentido. Só neste livro, para vocês terem uma ideia, 4 capítulos levam o título envolvendo a questão do trabalho. O primeiro que nós estudamos no livro Sinal Verde é intitulado Chefia e Subalternidade. O segundo, Trabalho e Dever. Hoje nós estamos estudando a lição 18, em torno da profissão. E na seguinte, a próxima lição é intitulada Nos Compromissos de Trabalho. E veja bem, neste próprio livro existem, noutras lições, destaque da espiritualidade maior sobre a importância do trabalho. Até que André Luiz, num outro capítulo, diz: trabalho no tempo. O trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações. Noutra passagem, André Luiz vai mais fundo. Trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. O segredo, se nós queremos adentrarmos, ou pelo menos conquistar esse estado de espírito da felicidade, não podemos esquecer de que nós encontraremos este caminho através do trabalho vinculado ao amor. Mas mesmo assim, sentimos-nos no dever de voltar ao questionamento. Se é um privilégio a nossa profissão, se é privilégio
Que privilégio é esse que tem sido causa de tanto sofrimento, que tem sido causa da nossa infelicidade? Por que tem sido o trabalho sido causa de tanto sofrimento na sociedade? A questão, volto a repetir, é como trabalhamos e com que fim nós exercemos a nossa profissão. Qual o móvel, o que nos estimula em nossa atividade laboral, em nossa profissão? É muito importante, meus irmãos, é muito importante ressaltarmos que a palavra privilégio aqui não representa concessão injusta e arbitrária a fomentar desigualdades ilícitas, porque este é o conceito que quase sempre nós nos deparamos com ele no dia a dia. Aqui, nesta lição, quando André Luiz e a espiritualidade maior fala de que o trabalho, o exercício da nossa profissão é um privilégio, trata-se de uma vantagem concedida a uma pessoa não em detrimento, não em prejuízo das demais, mas sim concessão diferenciada por conta das nossas diferenças, em benefício da comunidade. Oportunidade diferenciada ou oportunidades por conta das diferentes aptidões e habilidades nossas. Repito, não se trata, quando aqui utilizamos a palavra privilégio, ou quando André Luiz utiliza ou aposta dessa palavra privilégio, não se trata de regalia, mas de permissão concedida por Deus em favor do bem comum. O que nós não percebemos é que somos representantes de Deus na atividade que desenvolvemos. Seja como médico, como pedreiro, como enfermeiro, como catador de lixo, engenheiro e assim por diante. Relembremos o que nós dissemos há pouco. Se você confia em Deus, não se esqueça de que o nosso Pai também confia em você. E André Luiz destaca também que, na atividade que o Senhor lhe haja concedido. Não pensemos, meus irmãos, que a nossa profissão, o título, o certificado, o diploma, é fruto exclusivo dos nossos esforços. Não pensemos que nós chegamos a esse degrau, a exercer essa profissão simplesmente porque nós estudamos de forma insistente, perseverante. Também é claro que a nossa profissão, ela é conquista nossa também. Mas jamais esquecemos de que também se trata de uma concessão de Deus, porque muitas pessoas são muito mais capacitadas e às vezes não tiveram a oportunidade de exercer esta profissão. Nós não podemos esquecer que a nossa profissão, por mais simples ou por mais complexa, é uma concessão divina. Da mesma forma que nós existimos pela vontade de Deus, nós não podemos esquecer, por óbvio, que o exercício do trabalho também decorre da vontade do nosso Pai. Todavia, depende de nós, depende de cada um de nós a forma pela qual nós desenvolvemos o trabalho ou a nossa profissão. Em tudo o que nós fizermos, em tudo o que nós fazemos, estamos colocando o nosso retrato espiritual. Deus nos concede o alvará. Deus assina a autorização, mas o que fazemos com esta autorização é de nossa responsabilidade.